Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ouvir essa leitura inicial. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Esta carta é a que mais fala da suficiência de Cristo. Seu tema principal é a suficiência de Cristo, que nos satisfaz totalmente, que nos basta. Esta carta trata da suficiência de Cristo, da sua preeminência, da sua primazia, da sua superioridade e também da sua anterioridade, porque Ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Paulo mostra que Cristo é suficiente para nós. Cristo é o tudo inesgotável de Deus para nós. Eu creio que se eu pregar apenas, somente Jesus Cristo aos irmãos, a vocês, eu terei pregado o tudo que vocês necessitam, que vocês precisam. Porque Cristo é o tudo de Deus para o nosso nada, para o meu nada. Ele é o meu tudo. Uma pessoa que tem Cristo revelado e vivendo no seu interior, não precisa de mais nada na sua vida espiritual, porque Cristo é tudo. Cristo é a nossa vida espiritual. Cristo é a minha vida espiritual. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha tarefa aqui hoje é trazer o conhecimento ao conhecimento. A minha tarefa aqui hoje é trazer ao conhecimento e consciência de vocês a suficiência e primazia de Cristo. A nossa grande necessidade, a minha grande necessidade é conhecer Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador, que traz total satisfação ao meu coração. Agora, tem uma coisa que você precisa saber. O diabo joga tudo, e joga sujo. Ele joga com fake news, notícia falsa, mentiras, porque ele é o pai da mentira. O diabo joga tudo que pode para tentar minimizar, desqualificar, desprestigiar, reduzir a suficiência da pessoa de Cristo. A tarefa das trevas é manter as pessoas afastadas da suficiência singular de Jesus Cristo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6.
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tudo em Cristo. Muita gente não consegue enxergar a suficiência de Cristo. E essa falta da suficiência de Cristo na vida das pessoas é vista de várias maneiras. Tem aquelas pessoas que não querem nada com Jesus, nem ouvir falar dele. Tem aquelas pessoas que usam o nome de Jesus para promover as suas crenças particulares e a si próprios. Tem aquelas pessoas que usam o nome de Jesus para levar vantagem. Tem aquelas que professam seguir a Jesus, mas não tem nenhum compromisso mais radical com Ele. Tem gente que até diz que Cristo tem a primazia, mas Cristo não ocupa essa primazia em sua vida. Tem aquelas pessoas que amam, mas fazer coisas para Jesus do que amar Jesus. Tem aquelas que acrescentam à suficiência de Cristo aditivos, algo mais. Isto está nítido aí na carta aos Colossenses que estamos estudando. Mas há também um grupo que, pela graça de Deus, pode ver em Jesus a sua suficiência única para a sua vida. A palavra de Deus diz, eu vou ler aqui aos irmãos, João capítulo 6, pode conferir aí, começando aqui no versículo 66. Diante disso, muitos, vejam os irmãos, aqui diz muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, aquele grupo menor que estava mais próximo dele: será que vocês também não querem se retirar? Eu vou dar um tempinho para você pensar na pergunta de Jesus. Ainda há tempo. Você pode se retirar, você pode ir, ou pode ficar. Ficar onde? Na suficiência de Jesus, porque ela nos basta. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, não é para sistema nenhum, lugar nenhum.
É para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. O Senhor tem a suficiência. Só o Senhor tem. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O nosso anúncio é Jesus Cristo. É Ele que anunciamos. Vamos voltar lá para Colossenses capítulo 1. Vamos ouvir novamente o versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, Paulo se apresenta aos Colossenses. Veja que ele centraliza o seu ministério, o seu apostolado em Cristo, porque ele era um homem que dependia da suficiência de Cristo para tudo. Então ele está centralizando em Cristo aqui o seu ministério, o seu apostolado. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Então Paulo se identifica, se apresenta como alguém enviado da parte de Deus. Não é da parte de homem, não é da parte de religião, não é da parte da política, não é da parte de nada. Ele está dizendo que é enviado da parte de Deus, pelo próprio Deus, e com uma mensagem da parte de Deus, porque a mensagem também não é nossa. E diz mais, é por vontade de Deus. Ele está dizendo, eu não sou um intruso, eu não sou um intrometido, eu não sou um penetra, eu faço parte da equipe de Deus, por vontade de Deus. É Deus quem convoca, é Deus quem chama, é Deus quem coloca na equipe dele, é Deus que cuida de tudo, é Deus que sustenta. Eu faço parte da equipe de Deus, porque Deus quer, pela vontade dele. É Deus quem banca tudo. Isto é muito importante você saber. Sabe por quê? Porque tem muita gente por aí, em ministérios, que não foi colocada por vontade de Deus, mas por conta própria. Paulo era um mensageiro, um embaixador, que representava com autoridade aquele que o enviou. Paulo não é apóstolo de Cristo por iniciativa própria, nem por indicação, mas por vontade de Deus. Paulo não foi nomeado, ele foi chamado por Jesus. Paulo não passou num concurso, nem fez um curso para apóstolo. Ele foi separado e convocado pelo próprio Deus, e ele chega a dizer que foi separado desde o ventre da mãe dele. Gálatas 1, versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais.
Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, e ele diz que foi separado desde o ventre. E primeiro para que Jesus Cristo fosse revelado nele, Cristo em mim. Mas Cristo só pode estar em mim se eu estou crucificado com ele, e ele vai dizer isso no capítulo 2 de Gálatas, que pode ser lido, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim, irmãos, que Cristo é revelado em nós. Estou crucificado com ele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está em mim. Então eu posso sair para pregar. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse a palavra de Deus. O apóstolo, além de ser um mensageiro, é também um procurador, como que se Cristo estivesse falando por meio dele, e falava mesmo. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Leu 5 também. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. No primeiro texto, preste atenção aqui. Posto que buscais prova de que Cristo em mim, dentro de mim, em mim, fala. O que não é fraco para convosco, antes é, não é será não, é aqui e agora, poderoso em vós, é dentro. Cristo era poderoso em Paulo, mas não só em Paulo, em mim também, em você também, porque ele diz, poderoso em vós. Ou não sabeis, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, já estáis reprovados. Então eu pergunto, Jesus Cristo está em você? Se não estiver, você está reprovado. Cristo em nós é a verdadeira experiência de fé. Se Ele não está em nós, já estamos reprovados na fé. Cristo é poderoso em nós. Então, irmãos, quando nós nos consideramos crucificados com Cristo, algo maravilhoso, incrível acontece. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isto significa que eu não preciso de mais nada na minha vida espiritual, porque Ele me satisfaz totalmente. Cristo satisfaz perfeitamente o seu povo.
É isto que Paulo estava dizendo, igreja de Colossos. Cristo é suficiente para você. Cristo satisfaz totalmente o seu povo. Não é preciso buscar aditivo, buscar algo mais. Você não vai conseguir viver a vida cristã com esforço, nem com suas boas intenções. Não. Você precisa de Cristo vivendo em você. A nossa esperança é uma pessoa. A pessoa do Messias, com letra maiúscula. O Cristo. A pessoa de Jesus. A pessoa de Cristo. Ele é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança. Eu quero dizer o seguinte: Deus não nos deu o melhor que Ele tinha. Ele se deu a si mesmo por nós. Ele mesmo. Ele vive em nós o tudo que Ele é. O que me fascina no cristianismo de Cristo verdadeiro não são as coisas que Deus tem para me dar, mas Ele mesmo, que a si mesmo se deu, também se entregou por mim numa cruz e ressuscitou para ser a minha vida, para viver em mim a vida justa e santa dele. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Santo é aquela pessoa que foi separada do pecado. Não dá para conceber um santo no pecado. Fiéis são aqueles que confiam em Cristo, na suficiência de Cristo. Então, todo santo é um fiel, e todo fiel é um santo. Santo não é uma pessoa perfeita, viu? Santo não é alguém perfeito. Santo é alguém separado do pecado. Santo é alguém que foi separado do pecado por Jesus Cristo em sua morte na cruz e nossa morte com Ele, para que o Senhor nos possua, viva em nós. Então, primeiro Deus nos liberta do pecado, depois Ele exerce a sua santificação em nós. Cristo nos separou do pecado para sermos dele. E Ele habitar em nós, viver em nós. Mas Jesus não vai entrar para viver na casa imunda do pecador, na casa suja do pecador.
De jeito nenhum. Santo se resume nisso. Sou dele, pertenço a ele. Cristo me libertou do pecado. E agora ele vive em mim. E tudo isto é em Cristo. Tudo isto é em Cristo. Aos irmãos e fiéis, coloquei irmão antes, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Aqui está a coisa fundamental. Em Cristo. Em Cristo é onde Deus nos colocou. É onde tudo acontece. É onde Deus trabalha e faz tudo. A posição em Cristo é maravilhosa. Essa preposição grega em carrega a ideia de algo que está literalmente dentro de algo ou de alguma coisa. Uma união perfeita em que o objeto envolvido é absorvido interna e externamente por aquele que o envolve. Não é à toa, irmãos, que Paulo usou essa expressão diversas vezes em suas cartas para mostrar a nossa relação com Cristo, a relação da igreja com Cristo. Todos os salvos estão em Cristo. E a compreensão do que isso significa traz para nós conforto e gratidão ao nosso coração. Essa expressão em Cristo é a frase favorita do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Paulo não foi o autor dessa expressão. Essa expressão teve origem com o próprio Jesus Cristo. Foi ele que disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Paulo apenas traduziu isso como em Cristo. Então, irmãos, toda a experiência cristã reside nos pronomes e preposições me, mim, com, em, no, nele. Estamos unidos a ele. Então essa preposição em é fundamental na nossa experiência com Cristo, na nossa relação com Cristo. Eu nele e ele em mim. Deus providenciou tudo o que é necessário para a nossa salvação, mas não esqueça, em Cristo. Em Cristo. Eu estou nele e ele está em mim. Foi ele que me... Isso aqui é muito importante. Foi Cristo que me colocou nele quando ele me atraiu. E é ele que entra em mim. É graça. É tudo ele. E eu só estou nele porque ele me colocou. E ele só está em mim porque ele entrou em mim. Só precisamos crer nisto. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Alguém já disse que graça é Deus dando tudo e fazendo tudo a quem nada merece. A essência da graça é Deus dando tudo e fazendo tudo a quem nada merece.
O descanso na graça é algo muito raro, mas é imprescindível. É isso aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, tem uma expressão que eu queria deixar com os irmãos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas da graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Aqui, ó. Mas na graça divina. Na graça. Na graça. Na graça, pela graça. Na graça divina, temos vivido no mundo. E mais especialmente para convosco. A outra palavra da saudação de Paulo é paz. A graça produz a paz. Primeiro com Deus. Depois, essa paz é semeada entre nós. A paz é uma evidência da graça para os justificados em Cristo. E tudo isso vem de Deus. Da parte de Deus. Vem de Deus. Ele vai usar uma palavra aqui que, para mim, é uma palavra maravilhosa, extraordinária. Pai, da parte de Deus, nosso Pai. Pai é uma palavra extraordinária. O Novo Testamento revela especialmente Deus como Pai. E esta revelação de Deus como Pai é feita por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Ele poderia nos trazer a revelação de Deus como Pai. Esse Pai Nosso que você conhece é só mediante Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então o Pai entregou todas as coisas ao Filho, Jesus. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus veio para trazer essa revelação desse Pai. Ele veio para fazer uma família para Deus. E nessa família nós somos irmãos e temos um Pai que é Deus. Deus quer ser Pai, mas Deus, para ser Pai, Jesus teve que vir para fazer morrer o filho do coisa ruim, o perverso, o homem velho, o filho do diabo, a velha criatura, morrer lá na cruz em Cristo, para podermos ser feitos
filhos de Deus. É um novo nascimento. Jesus Cristo realizou um trabalho a fim de nos fazer filhos de Deus e tornar Deus o nosso Pai de fato. Nós somos filhos de Deus pelo novo nascimento. João capítulo 1, versículo 12 ao 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Agora eu tenho a vida do Pai, a vida do Filho de Deus em mim. A igreja precisa do conhecimento pessoal do Filho para conhecer também pessoalmente o Pai. Você precisa de conhecer o Filho pessoalmente para poder conhecer o Pai também de uma maneira pessoalmente. O Pai nos é revelado pelo Filho Jesus. Jesus gostava de pronunciar uma palavra em suas orações: Abba, Abba, Abba Pai. Palavra aramaica para Pai. Abba é uma palavra que criança poderia usar quando se referia ao seu pai. Papai, papai. Abba é aquela intimidade profunda, tremenda, aquela intimidade de confiança que a criança tem com o pai. Se dirigir a Deus como Abba revela intimidade profunda. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Eu li aqui na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 13 e 4. E é nessa comunhão com o Pai e com o Filho que a alegria verdadeira se cumpre em nós. Aí vamos experimentar satisfação interior, satisfação de verdade, satisfação em Cristo. O que importa mesmo, irmãos, é a nossa comunhão com o Pai e com o Filho. E por causa disso, temos comunhão também uns com os outros. Então, não são os presentes, mas a presença do Pai que nos satisfaz totalmente. Como aquele pai que viajava muito e de cada lugar que passava enviava um lindo presente para a sua filhinha. E certa vez, quando ele retornou para casa, a sua filhinha o avistou de longe e correu
ao encontro do Pai, pulou em seu colo, agarrou no seu pescoço, beijava, beijava, beijava e não parava. Aí o pai perguntou: filhinha, você gostou do último presente que te enviei? A menininha respondeu sem titubear: papai, eu não quero presentes, eu quero a tua presença, eu quero a ti mesmo. Só a tua presença me satisfaz. Papai, eu quero você. Será que nós queremos Deus assim? É assim que você quer Deus? Pai, eu quero a ti. Eu quero o usufruto da tua presença. Eu quero a tua intimidade. Eu quero te conhecer. Eu quero ficar contigo. Eu quero o teu colo. Não estou caçando bênçãos. Eu quero a ti. Eu quero a tua pessoa. Eu quero a ti mesmo. Precisamos conhecer este Pai que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer a minha morte, para me fazer morrer com Ele, e ressuscitou para ser a minha vida. Nós precisamos conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É Ele que nós temos que conhecer. Que bom é ter Deus como Pai.